Fala galera, aqui quem está falando é Rafael Silva, sou escritor do livro Dorre, e hoje vamos falar sobre o Templo de Salomão e a Mesquita de Omar, a mesquita que está lá até hoje. Vamos lá. Se você é um judeu, um cristão ou um muçulmano, eu não preciso nem te dizer a importância histórica do Templo de Salomão e, claro, da cidade de Jerusalém. Grande adoração aí por parte dessas três maiores religiões monoteístas do mundo, tá? Então, muito importante o vídeo de hoje, vamos traçar toda a história do Templo de Salomão até os dias de hoje, né? Agora tem uma mesquita lá dos muçulmanos. Nota, antes de falarmos sobre esse vídeo, já fizemos vários vídeos com várias horas sobre as civilizações sobre as quais falaremos hoje, as grandes religiões, né? Fizemos uma série do Islã, uma série do cristianismo, uma série do povo hebraico. Então, acompanha lá, eu vou deixar, cada vez que fizermos uma menção a algum vídeo que já fizemos, vai aparecer um quadradinho aqui para você clicar e cair lá no vídeo. Também colocarei os links na descrição, né? Inclusive a série de Roma. Grande parte do nosso vídeo de hoje se passará sob a esfera do mundo romano. Então, acompanha lá nossa série também de Roma. Fizemos em mais de 20 vídeos, ok? Vai ter o link na descrição. Para começarmos a falar do Templo de Salomão, precisamos, naturalmente, vermos a localização. Onde é que estava esse negócio aí? Vamos lá? Antes ainda dos hebreus, nós tínhamos na cidade de Jerusalém uma região um pouco mais elevada, né? Uma colina. Em cima dessa colina, uma pedra um pouco esquisita, um pouco diferente, e junto a essa pedra também uma caverna. Então, um espaço curioso desse é natural, civilizações antigas, era normal que acidentes geográficos desse fossem transformados em questões mitológicas, religiosas, né? E não foi diferente com os hebreus. Quando eles chegaram naquela terra ali, a gente viu Josué e etc. chegando ali, eles vão incorporar as lendas dos patriarcas e tudo mais, junto com aquele lugar um pouquinho esquisito ali, né? Então, chamada Pedra da Fundação, Pedra Fundamental, há uma série de mitos, uma série de questões religiosas, tem um manto místico ali em cima daquele lugar, em Jerusalém, e veremos aí os hebreus colocando a Pedra Fundamental como o berço da criação do mundo, né? Foi naquele lugar, segundo a tradição judaica, que Deus criou o mundo, todas as coisas, a partir daquele ponto, e também o homem, Adão, o primeiro homem, foi criado ali na Pedra Fundamental. Também, você deve se lembrar da história de Abraão, tendo que sacrificar seu filho Isaque por uma ordenança divina, foi feita ali naquela Pedra Fundamental, certo? Então, lugar extremamente importante, imbuído do sentimento religioso, é natural que um rei, como o grande rei Davi, você tinha as 12 tribos hebraicas quebradas, né, brigando entre si, e vem um cara, unifica brilhantemente essas tribos aí, transforma a cidade que estava no meio de seu pequeno império, Jerusalém, no centro daquele pequeno império ali, quer dizer, não vai ter disputa entre as tribos, vai ficar a cidade do meio como capital. Não só isso, o cara era sagaz, então para unificar as 12 tribos, o que ele faz? Grande simbolismo, né? Então você vai ter a Arca da Aliança, muito importante naquele momento, vai colocar ali dentro daquela arca as tábuas que supostamente teriam vindo de Deus para Moisés, com as ordenanças para cada crente, e guardado dentro do que posteriormente viria a ser o Templo de Salomão. Quer dizer, Deus precisava de uma casa e Davi, muito sagaz, quer dizer, vai construir um templo ali para que todas aquelas tribos briguentas adorassem um só Deus e encontrassem mais coisas em comum entre si do que divisão. Então, Davi, um grande rei, unificador, começa a criar o templo que viria a ser chamado de Templo de Salomão. Por quê? Porque, apesar dele começar aquela ideia ali, quem vai terminá-lo será seu filho e seu sucessor, Salomão. Vamos ver a história do Templo de Salomão. Em 950 a.C., mais ou menos, Salomão termina aquele grande sonho de seu pai. O templo, agora chamado Templo de Salomão, que começou com os recursos do pai dele, claro. E naquele Templo de Salomão, foi criado evidentemente em cima da Pedra Fundamental, que estava cheio de mistério, de religiosidade em cima, ele coloca a Arca da Aliança ali dentro, quer dizer, as leis que vieram da parte de Deus para Moisés, aquela coisa importantíssima, aquela arca brilhante, vai para dentro do Templo de Salomão, que está em cima da Pedra Fundamental, certo? E, posteriormente, será colocado, inclusive, na caverna. Eu falei para vocês que, junto à Pedra Fundamental, tem uma caverna, como um pequeno santuário importantíssimo. Esse lugar, muito mágico, misterioso, cheio de religião,
vai ser chamado pelos judeus de Santo dos Santos. Você que estuda a Bíblia provavelmente já ouviu falar disso. O que era o Santo dos Santos? Era aquele recinto da pedra fundamental da caverna, o lugar mais sagrado para os judeus, porque foi ali que foi construído o mundo. Tudo começou a partir daquele ponto ali. Não demorou muito, mais especificamente no reinado do filho de Salomão, o reino daquele povo hebreu se quebrou em dois. Então, para cima você tem Samaria, para baixo você tem o reino de Judá, né? Samaria, mais ou menos 722 a.C., Sargão o Grande vai chegar lá da Síria, detona aquilo tudo ali. Os samaritanos caem fora dali, fogem, claro, para o sul, lá para o reino de Judá. Não vai demorar muito, 586 a.C., Nabucodonosor II da Babilônia vai chegar ali e vai detonar tudo também. O novo império neobabilônico, né, se você quiser assiste, nós temos alguns vídeos sobre o assunto. A partir desse momento, antes da conquista de Nabucodonosor II, os hebreus passam a ser chamados de judeus, né? Porque era a tribo de Judá, o reino de Judá. Então, o pessoal todo fugiu para ali, vai ser chamado, vai virar tudo uma patota só, chamados de judeus. A partir desse momento você tem os judeus. Nabucodonosor II detona tudo e destrói o templo de Salomão. Aí você tem o famoso cativeiro da Babilônia, né? Os judeus são exilados dali, choram pensando como era bom viver na sua terra, nos tempos áureos de Davi, começam a esperar por um novo camarada, um rei da linhagem de Davi, poderoso e tal, que viesse libertá-los daquela separação toda, né? Tempo vai passar, eles vão reconstruir um segundo templo de Salomão. Essa crença da reconstrução do templo estava muito misturada ao fim dos tempos, à vinda do Messias, da linhagem de Davi, etc. E essa reconstrução vai tomar grande poder ali, com uma expansão tremenda que Herodes o Grande, de 19 a.C., vai fazer, o Idumeu. Também coloquei isso num vídeo, clica aí para você assistir depois. As grandes reformas de Herodes. Então, aquele templo fenomenal, não só o Templo de Salomão reconstruído, mas também em volta da colina, chamado Monte do Templo hoje, Herodes o Grande constrói uma muralha tremenda, que está aí até hoje a parte ocidental, chamado Muro das Lamentações, e constrói um recinto, certo? Dentro desse recinto está lá o Templo de Salomão. 70 depois de Cristo, um camarada chamado Tito, que vai ser imperador, mas por enquanto ainda é um general a mando de seu pai Vespasiano. Vai lá na Judéia, detona tudo, uma rebelião que estava acontecendo ali, e destrói o Templo de Salomão, o segundo Templo de Salomão. Essa destruição do segundo Templo de Salomão está aí até hoje, quer dizer, o templo foi destruído, acabou, não teve terceiro templo. Os cristãos da época vão enxergar isso como uma punição divina da parte de Deus. Lembre-se que os cristãos, durante toda a história, vão ter uma rixa muito severa contra os judeus e muita perseguição e tudo mais. Por quê? Porque acreditavam que Jesus tinha sido massacrado por eles, não é? Que, conforme o Novo Testamento, foram eles que condenaram Cristo, por conta deles que Jesus morreu, não é? E, claro, também o ressentimento de não terem aceitado Jesus Cristo como Messias, que eles acreditavam ter vindo, né, cumprindo a promessa dos judeus. Então, para os cristãos, a destruição do segundo templo de Salomão, 70 depois de Cristo da parte de Tito, era uma punição divina por conta dos graves pecados cometidos pelos judeus. Mas a coisa vai ficar pior, porque 130, mais ou menos depois de Cristo, um camarada chamado Adriano, o imperador, vai cometer um verdadeiro holocausto contra os judeus, certo? Vai proibir os ritos deles, os cultos, etc. A rebelião vai acontecer inevitavelmente e ele vai detonar todo mundo ali. Vai pensar, inclusive, que teria exterminado todos os judeus, né? Não foi o que se viu posteriormente, mas ele vai acreditar sim. Tanto que, no lugar do Templo de Salomão, não tinha mais nada lá, a gente viu que foi destruído por Tito, ele cria um templo em homenagem a Júpiter Capitolino. Não só isso, ele renomeia a província de Judéia para Palestina. Você já ouviu esse nome Palestina, né? Foi feito ali mais ou menos anos 130 depois de Cristo por Adriano. Por quê? Adriano pensava, os judeus que eram invasores da terra, na concepção de Adriano, já foram expulsos daqui. Então vamos dar o nome a quem tem essa terra de direito, ou seja, filisteus. Filisteus era um povo cananeu, povo semita, que chegou ali antes dos hebreus. Os hebreus chegam com Josué e vão se apoderar daquela terra ali. Então Adriano pensa, vamos devolvê-la a quem é de direito. Por isso a região de Judéia passa a ser Palestina. Está aí o nome até hoje, né? Mas não só isso, Adriano proíbe a entrada de judeus naquela região ali, certo? O judeu não pode chegar perto de onde era o local do Templo de Salomão. Esse banimento
vai seguir junto com o Império Romano, que de Império Pagão se converterá em um Império Cristão. Vamos ver como é que foi isso aí. Então, quando Roma se converte ao cristianismo, você tem o templo de Júpiter Capitolino destruído, onde era o templo de Salomão, certo? Grandes ruínas ali, certo? Aquele monte de lixo que estava ali, aquele monte de detritos, destroços ali, os cristãos ignoram, certo? Porque havia essa rixa entre cristão e judeu na antiguidade, né? Passando aí pela Idade Média, pelos tempos modernos, só agora, na nossa época contemporânea, que por conta do movimento neopentecostal, que você vai ter uma reaproximação dos cristãos com os judeus, né? Principalmente, claro, pelo movimento neopentecostalista. Agora, naquela época não era assim. Por isso que, no lugar, no recinto do Monte do Templo, você tinha ali os destroços e eles não quiseram muito saber daquele negócio. O que Constantino o Grande, primeiro imperador cristão, construiu, mais ou menos 330 depois de Cristo, naturalmente, foi a igreja chamada Igreja do Santo Sepulcro, nos lugares mais importantes para o cristão, ou seja, onde Jesus Cristo foi crucificado e onde foi sepultado. Se acredita que ressuscitou. Então, ali que foi colocado o Santo Sepulcro, uma grande igreja. Eventualmente, o Império Romano vai se quebrar em duas partes, Ocidente e Oriente. O Ocidente vai cair e a parte oriental se converterá em Império Bizantino. O banimento dos judeus vai seguir pelo Império Bizantino. Então, em 637, quando os árabes chegarem para conquistar Jerusalém, os judeus, naturalmente, os receberão de braços abertos como grandes salvadores. Vamos ver agora o período muçulmano. Vamos lá. Em 637, você tem o patriarca, ou seja, vamos colocar aí mais ou menos um papa, né, dos cristãos apostólicos romanos, pensando aí no cristianismo ortodoxo bizantino. Você tem Sofrônio recebendo, quer dizer, tá aquele cerco de Jerusalém, vai cair a cidade, e ele diz que a cidade só se renderá se Omar, o grande califa Rashidun, comparecer pessoalmente. Eles vão se entregar. Omar vai lá, os bizantinos se entregam, e eis que acontece a famosa cena de Sofrônio caminhando pela cidade com o califa Omar, e chegam até o Santo Sepulcro, a grande igreja mais importante do cristianismo. E o Sofrônio convida o Omar para fazer as rezas dele dentro do Santo Sepulcro, ao que Omar recusa. Ele rejeita a entrada e diz que se ele fizer as preces muçulmanas e islâmicas dele dentro da igreja do Santo Sepulcro, ele vai dar um precedente para que califa e seus sucessores transformem aquela igreja ali em uma mesquita. E como a ideia do califado é a tolerância, respeitar as crenças de outros povos, ele prefere fazer as preces, as orações dele do lado de fora do Santo Sepulcro, né? Que é fantástico, mostra as diretrizes que o Império Árabe, aí por toda a sua continuidade, né? Omíadas, Abássidas, vai seguir de tolerância com os credos menores. Lembre-se que o islamismo, tanto quanto o cristianismo, foram criados em cima das mesmas crenças dos hebreus, dos judeus. Então, quer dizer, o muçulmano ele acredita piamente no Antigo Testamento. Então, quer dizer, todos aqueles lugares importantes, né, onde, segundo os judeus, teria sido criado o mundo, teria sido criado Adão, né, a questão de sacrifício do Isaac para o pai do Abraão, tudo isso os árabes concordavam com isso, né? E não só isso, a pedra fundamental é extremamente importante para os islâmicos, porque há um evento sobrenatural em que eles acreditam que Maomé, justamente em cima daquela pedra fundamental, foi conduzido aos céus. Um evento sobrenatural, certo? E é claro, naturalmente, os muçulmanos não colocam um caráter divino em Jesus Cristo, apenas é um profeta importante, então naturalmente não ficam tão sentidos com a condenação de Jesus Cristo por parte dos judeus. O monte do templo para os muçulmanos é muito relevante, muito importante e não vai ficar abandonado com um monte de lixo como os cristãos deixaram. Por isso que em 690, mais ou menos, um grande califa chamado Abd al-Malik vai construir o Domo da Rocha, certo? É muito importante o Domo da Rocha porque ele está aí até hoje, né? Vai construir Al-Aqsa, a mesquita, e também o Domo da Rocha exatamente onde era o Templo de Salomão, ou seja, em cima da pedra fundamental. Uma questão curiosa que se coloca aqui é por que razão exatamente Abd al-Malik resolveu construir o Domo da Rocha? Tudo bem, o monte do templo era importante, mas por que construir um novo templo em cima da pedra fundamental, né?
sendo que Jerusalém era importante, mas não era tão importante quanto Meca e Medina. Até hoje a terceira cidade mais importante do Islã não é a principal. Há duas teorias aqui. Uma teoria vai dizer que, por conta da vitória que ele teve em cima dos bizantinos, ele resolve fazer um monumento, né, imponente, querendo mostrar realmente a força do seu califado. E ele constrói o Domo da Rocha. Ou então havia um califa rebelde ali em Meca, chamado Al-Zubair. Então ele controla uma rebelião. Na época da peregrinação, que todo muçulmano precisa fazer a Meca, não há briga, não há seita divergente. Quer dizer, todos têm que ser aceitos em Meca. Então o que estava acontecendo? Muita gente estava saindo do califado do Abd al-Malik, tendo que ir para Meca, e quando entrava em Meca, o Al-Zubair, o anticalifa, claro, metia um monte de conversa nesse pessoal, acabava convertendo um monte de gente para o lado dele. Então, a sagacidade dele foi, vamos construir, né, um templo imponente aqui numa outra cidade para trazer o pessoal para esse lado e não focar tanto em Meca. Política, seja qual for a religião, normalmente acima das questões religiosas, né, sacras e tudo mais. Agora, qual das duas razões é a principal, ou se as duas têm influência, aí é contigo acreditar. Por volta do ano 1100 depois de Cristo, você tem um movimento das cruzadas, muito famoso, né, em que os cristãos, por um breve período, menos de 100 anos, vão conquistar a cidade santa de Jerusalém. Uma curiosidade é que os templários, quando olharem aquele Domo da Rocha ali, aquele templo muçulmano, eles vão crer que é o Templo de Salomão, eles não acham que é um templo muçulmano. Eles vão replicar aquele mesmo modelo em várias igrejas da Europa, que estão até hoje aí com domos em cima, né? Quer dizer, formato do Domo da Rocha, não era o formato do Templo de Salomão. Não leva muito tempo até que os muçulmanos recapturem a cidade ali em 1187, com Saladino o Grande, e estão com ela aí até hoje, né? Então vamos ver como está o Monte do Templo, o Templo de Salomão, Mesquita de Omar, nos dias de hoje. Vamos lá. Então hoje, como se disse, ainda está em poder muçulmano, apesar de Israel estar batendo muito forte em cima disso aí, né? No entanto, já está ali há 1500 anos de história árabe, muçulmana. Vale notar que não árabes são permitidos no Monte do Templo, certo? Até hoje, se você for um cristão, se for um judeu, você tem toda a liberdade de entrar no recinto do Monte do Templo. O que você não pode é fazer proselitismo, fazer suas preces, orações e pregações dentro do Monte do Templo. Isso aí não é permitido. Mas você pode muito bem visitar os locais históricos. Judeus normalmente evitam entrar no Monte do Templo. A razão disso sendo que não se sabe exatamente colocar, se acredita que seja ali na Pedra Fundamental, mas não há certeza de em que lugar que estava o Santo dos Santos em que os judeus não podiam ir, era uma área restrita, né? Então, no medo de pisar no Santo dos Santos, eles preferem, aconselhados, claro, por seus teóricos, não entrar dentro do recinto do Monte do Templo. Então é por isso que você vai ver os judeus fazendo suas preces, suas rezas, no muro chamado Muro das Lamentações, né? Que é a parte de fora da muralha, daquela grande muralha que Herodes o Grande fez, circundando o Monte do Templo, certo? Por isso que eles estão aí até hoje fazendo as suas rezas, suas preces, né? Baixando e levantando a cabeça, seus rituais, no Muro das Lamentações. Contudo, como só ia acontecer a esses grupos de religiões enormes, como é o caso do judaísmo, também há sua parcela de extremistas, de fundamentalistas. E o que esses judeus extremistas, fundamentalistas acreditam é que é preciso reconstruir o Templo de Salomão, quer dizer, a reconstrução do terceiro Templo de Salomão. Porque até hoje eles acreditam que isso está ligado à vinda do Messias deles, que eles acreditam que não foi Jesus Cristo, mas que ele ainda virá, e está ligado ao fim do mundo. Quando o Messias vier, o templo for reconstruído, eis que acabará o mundo e as coisas como nós a entendemos. Há uma questão clara política nisso aí que é como que você reconstruirá o terceiro templo de Salomão se você tem uma história árabe de 1500 anos naquela terra? Não só isso, você tem o Domo da Rocha lá também, uma mesquita muçulmana. Como é que você vai construir um templo em cima de uma mesquita? Aí a gente entra para uma das principais razões de briga entre esses grupos. Eu espero que nesse pequeno vídeo você tenha conseguido entender o que foi o Templo de Salomão, sua grande importância histórica, a cidade de Jerusalém, e também o que é a Mesquita de Omar, o que é o Domo da Rocha e por que de ser tão importante para os muçulmanos e realmente um marco histórico
para a humanidade. Eu vou deixar de recomendação, tá aqui na descrição também um vídeo em 360 graus, é fantástico, ali no YouTube, certo? Confere ali na descrição, clica ali que você vai conferir o monte do templo, você vai poder passear nas ruas ali em 360 graus, é o que a tecnologia nos traz aí para os dias de hoje. Então clique ali e ande pelas vielas, pelas ruas do monte do templo, para ver aí o Domo da Rocha, para ver a mesquita de Al-Aqsa, na mesquita mais distante do mundo, né? E até para entrar na caverninha ali, quer dizer, a fonte das almas, o lugar mais sagrado de todos para os judeus e para tantas religiões agora e do passado, ok? Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço para vocês e valeu, até mais!